Você já pensou em demitir todos os seus funcionários e investir na bolsa, em mercados de capitais? Ou você está nesse momento com vontade de parar com tudo, mudar de país? Pois é, esse episódio talvez seja para você, ou talvez você conheça alguém que está pensando em chutar o pau da barraca, como se diz o ditado, né? Ou a barraca inteira e desistir do negócio por causa de funcionários. Será que tem solução? Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino de Deus nos negócios e através dos negócios. E você que está com a gente mais tempo já sabe que a gente sempre traz um convidado, uma convidada especial para contar um pouco da jornada, dos desafios, dos aprendizados, e muitas vezes as nossas histórias são um puxão de orelha, porque nós queremos que você vá além daquilo que você talvez tenha determinado no seu coração, porque no final do dia os nossos negócios são não só os nossos campos missionários, mas também são as nossas alavancas missionárias, e queremos repercutir esse entendimento com você. Então a história de hoje é mais um testemunho, ou mais uma história impactante aí de como um empresário bem posicionado faz a diferença não só na empresa dele, mas através da empresa dele. Então, já vou dar aqui as boas-vindas ao Fábio Oliveira. Bem-vindo, Fábio. Olá, Eduardo, obrigado. Privilégio estar hoje aqui nesse podcast. Estamos aqui para ser um canal de bênção para a vida daqueles que estarão vendo posteriormente. Muito bom, muito bom. Fábio é super sorridente, mas ele vai trazer aqui já quero começar o episódio aqui, não falando de polêmica, né, mas trazendo uma provocação para você pensar. Você já pensou em demitir todos os seus funcionários e investir na bolsa, em mercados de capitais? Ou você está nesse momento com vontade de parar com tudo, mudar de país? Pois é, esse episódio talvez seja para você, ou talvez você conheça alguém que está pensando em chutar o pau da barraca, como se diz o ditado, né? Ou a barraca inteira e desistir do negócio por causa de funcionários. Será que tem solução, Fábio? Será que dá para resolver esse problema, né? Será que o problema são os funcionários de verdade? Mas é muito sério isso, né, Fábio? Exato. Importante a gente entender, e a gente fala bastante aqui na Rede Tela, do chamado, do posicionamento, mas tratando de uma forma muito legítima essa queixa, que não talvez seja só sua, mas de muitos empresários, porque o ser humano é uma coisa complexa, mas a gente quer repercutir hoje exatamente esse ponto. Como resolver esse problema? Vontade de encerrar a operação por conta de funcionários, ou vontade de não crescer porque contratar mais gente dá trabalho, ou ainda, né, tem uma pimenta aí, colocando uma pimenta aqui da minha parte, se você me permite, Fábio. Pode Geração Z, né? Tenho ouvido bastante empresários se queixando da geração Z. Talvez você seja um deles, ou uma das empresárias que está com problema aí de contratar novos colaboradores. Você sabe que teve um rapaz aqui que disse que ele trabalha com um perfil de mão de obra que, segundo ele, não consegue mais contratar. Ele falou assim: o cara sem trabalhar no Bolsa Família ganha a mesma coisa, um pouco menos, mas não precisa se deslocar de casa. Não tem tanto estresse. Ele falou assim: eu não consigo contratar. E ele perguntou: será que tem uma IA para isso? Então, acho que tem um passo antes para a gente pensar, né? Exato. Lógico que a inteligência artificial, ela ajuda muito, ela exponencializa resultados, né? Economiza custo, melhora processos. Sim. Mas aqui eu quero de novo insistir com a nossa audiência, com você. Fica até o final, porque a gente vai falar de basicamente dois assuntos, né? Um pouquinho desse olhar aí para os colaboradores, como resolver isso, e também um tema que talvez você nunca tenha ouvido falar, que é
capelania empresarial, é isso? Exato, capelania empresarial. Existe capelania, porque eu já tinha ouvido falar sobre capelania hospitalar, né? Prisional. Ou prisional, talvez seja até a mais comum. Mas para que serve? Você já parou para pensar? Para que serve uma capelania empresarial? Bom, vamos adiante, mas quero te deixar ainda com mais um ponto de interrogação para você ficar engajado com a gente aqui. Você sabia que a capelania, eu fiquei, né, impactado aqui, conversando mais cedo com o Fábio, e faz todo sentido, né? Então queremos que você também chegue a essa conclusão de que a capelania, tô confundindo aqui, ó, tá vendo? Empresarial pode mudar o ponteiro do seu negócio. É Sim. Isso mesmo, financeiro. Sim. É isso mesmo? Sim. Segura aí, você vai me contar como se muda o ponteiro de uma empresa gastando mais dinheiro com funcionário do que já paga o salário, né? Às vezes o empresário deve pensar isso, né? Assim, Exatamente. mas já estou pagando salário, eu já ouvi muito isso. Mas eu pago bem, dou um monte de benefício, ainda tem que gastar mais dinheiro com um capelão, né? Não sei se você já ouviu esse Escuto isso sempre quando sou convidado para dar palestra dentro de empresas, né? Pois é, rapaz. Uma realidade. Então você veja que o nosso tema de hoje é super atualíssimo, né? E provocante. Provocante, vibrante. Então vamos nessa. Mas eu gosto aqui, Fábio. Deixa eu te dar as devidas credenciais aqui, depois senão a dona Karim briga com a gente, né? Então o Fábio é fundador da Noi Oliver. Depois você explica para mim aqui o que significa Noi, né? Curiosidade, tenho curiosidade de nomes, né? Mas é casado com a Karim, certo? Sim. E pai da Angélica e da Rafaela. Sofia, perdão. O que é Noi Oliver? Noi Oliver... Bom, Oliver deve ser do seu nome, Oliveira. Né? Noi vem de novo em alemão. Então a gente junta ali uma nova oliveira. Quando a gente fala da oliveira, a gente sempre fala de recomeços. Nós sempre estamos falando de algo ali, algo novo, simbologia, né? Simbologia cristã. Então trazer isso para o nome da empresa foi um diferencial, né, para entender o Noi Oliver, aquela nova oliveira, aquela nova unção, aquele novo óleo derramado, que a oliveira justamente é o que traz ali, né? Então é uma empresa que Deus permitiu ter na área de assessoria, junto a empresas, falando justamente isso que nós conversamos aqui no começo. Como lidar com pessoas. Quando a gente fala do ser humano não é flor que se cheire. Nenhum de nós. O problema é que nós fazemos... Então o problema existe mesmo. Problema existe. A nossa audiência está certa. Está certa. É um BO gigante funcionário. É um BO. Agora, o problema é que a gente pensa que o problema é o outro sempre, e não é. O problema sou eu, o problema é você. Mas, rapaz, o cara dá oportunidade, paga o salário bem, isso não é suficiente? Não é. Eu vou falar o porquê não é. Mas segura aí. Você já fala, vou fazer um clickbait do bem aqui. A gente tem um por hábito aqui, Fábio, eu chamo de pequenos começos, entender um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória, né? Então, na maioria das vezes, né, isso tem sido confirmado aqui com os nossos entrevistados, na maioria das vezes, na adolescência, se recebe inputs que na fase adulta vai se desenvolver como o negócio, o ramo de atividade, etc. e tal. Conversando com você um pouco mais cedo, você talvez seja a exceção aí, né? Ou não, né? Porque você teve de alguma forma direta, ou melhor, indireta, um mentor aí que te empurrou ao empreendedorismo, não é isso? Sim, Conta um pouquinho da sua adolescência, o que você fazia e quem que foi esse mentor que te deu um empurrão aí, ou enfim, me jogou, na verdade. Ou te abriu o olho, quem sabe, né? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, já tinha aí 14 anos de idade quando eu comecei a trabalhar. Antes era algo muito comum, 13, 12, até mesmo. Eu comecei com 13 anos. Você começava já a trabalhar, né, nessa idade. Hoje não é tão comum no mundo que a gente vive. Eu comecei a trabalhar e ali comecei numa fábrica de sapatos, foi meu primeiro trabalho, né? Ali pegando o que seria os calçados. E depois disso eu fui para uma empresa que já não existe mais, na época era Copas Fertilizantes, ela foi comprada pela Cargill posteriormente. E estando ali na Copas, eu tive um chefe que eu sempre falo, em todos os lugares que eu vou dar palestra até hoje, foi uma pessoa que marcou minha vida, Marcelo Marino. Não sei se um dia eu vou ter contato novamente com ele, não sei. Marcelo Marinho, quem sabe um dia... às vezes alguém conhece ele, manda um link do podcast aí, né? Se ele um dia chega a ver esse programa aqui, a gente precisa se conhecer, ou seja,
voltar a conversar novamente, né? Quem sabe, porque né? ele foi uma pessoa que marcou muito na minha vida. Foi um chefe que um dia ele sentou comigo e ele começou a explicar o que eu podia e o que eu não podia fazer dentro de uma empresa. Isso não é comum hoje em dia dentro das empresas. Completamente Nós contratamos diferente. pessoas e a gente já joga ela ali na cova dos leões ali para produzir. E ele teve a particularidade de sentar comigo e falar assim: eu quero explicar para você como funciona uma empresa. O que você Mas do pode, o que você não nada, pode. Do assim? nada. Eu acredito. E ele era cristão, não? Não era. Olha que Católico fervoroso. Eu acredito ele não podia ter filhos. Eu acho que ao olhar para mim ali aos 14 anos, ele viu ou se projetou em Sim, mim, um filho ou que ele filho que gostaria ele de não podia ter. ter. E ele ali sentou e começou a conversar muitas coisas. Eu lembro muito bem que ele falou o seguinte: falou, Fábio, você tem potencial para chegar a ser o diretor de uma empresa. Só que se você quiser... Peraí, você tinha 14 Tinha anos 14 e ele falou anos, isso. 14 anos. É Por uma quê? unção profética ali. Glória a Deus por isso, Amém. né? Mas foi ali uma questão pela disciplina, pela responsabilidade. Eu venho de uma família cristã, que os meus pais sempre me ensinaram os princípios básicos do cristianismo e também da educação. Por mais que meus pais sempre foram ali os assalariados, sempre estiveram ali no que a gente conhece hoje como CLT, Sim. né? Mas nunca, não venho de uma realidade empreendedora. Eu sou o primeiro da minha família enquanto a isso. E o Marcelo, eu lembro que o Marcelo sentou e ali ele deixou as bases bem claras. Falou assim: você tem o potencial de chegar a ser um diretor de uma empresa. Só que se você quiser algo a mais, você terá que ser o dono da empresa. Isso ficou marcado na minha cabeça. E aí, então, ele te deu um alvará de alforria. Exato, ali, porque né? eu fiquei Naquela pensando, hora. qual a diferença de você ser o diretor de uma empresa e você ser o dono da empresa? Aham. Né? Porque você trabalhando aos 14 anos ali, você tem uma realidade muito... Eu sempre falo que eu vim de uma realidade talvez diferente de muitos. Eu nunca precisei ajudar em casa financeiramente. Eu lembro que no meu primeiro trabalho, meu primeiro salário, o meu pai chegou e falou assim: ó, você não precisa ajudar aqui em casa, mas a partir de hoje, o que você ganha, você administra a tua vida. Não peça dinheiro para sair, não peça dinheiro para comprar roupa, agora você administra isso. Boa. Opa, isso foi o primeiro start ali de administração Sim, financeira aos sem 14 dúvida. anos. Né? Foi tão interessante que com o primeiro salário eu fui e comprei um tênis. Fiquei sem dinheiro. O aprendizado do... Aprendizado. E meu pai chegou e falou assim: ok, você não entendeu o que eu falei lá atrás. Eu vou emprestar um dinheiro para você, você vai devolver para mim. Que legal. Só que eu, por ser pai, não vou cobrar juros de você, mas é a primeira e última vez que eu empresto dinheiro para você. Isso ficou marcado. Boa. Porque a partir daí eu recebi o meu salário, eu falava, dá ou não dá? Não, não dá, então não tem como fazer. Só que de repente você vai vendo que você, como qualquer ser humano, vai querendo coisas a mais na vida. Sim. Você fala, para ter coisas a mais, eu preciso ganhar mais também. E aquilo não chegava no trabalho que eu Sim. fazia. Então você começa a escalar. Aí você lembra do conselho do conselho. do Marinho. Só que você começa a escalar ali o quê? Novos posicionamentos dentro da empresa, capacitação, que é onde você chega, não é porque você tem uma carinha bonita, isso a gente vai falar mais ao longo desse programa, mas hoje eu também faço atendimento dentro do mundo corporativo na área da capelania, que eu já vou falar o que é isso, Sim. e geralmente eu falo para as pessoas, você não está numa empresa porque você tem uma carinha e um sorriso lindo. Né? Às vezes a gente fala, não, essa mulher entrou às vezes na empresa porque era sedutora. Não, gente, esquece isso. Se você não é competente, você não estará dentro de uma empresa. Você tem que demonstrar resultado. As pessoas têm que olhar para você e poder confiar e saber o resultado que você traz para dentro da empresa. Então você tem um valor. Sim. A partir do momento que você começa a entender o seu valor, aí já começa a dar um desdobramento diferente. O problema é que a pessoa do Fábio não tinha esse valor. Agora, só uma pausa aí. Eu queria olhar aqui para a audiência e aproveitar e jogar a luz sobre um ponto importante que você trouxe de uma forma subliminar, mas eu acho que tem um aprendizado importante aí. E olhar aqui para a nossa audiência e te perguntar o quanto que você tem investido na vida do teu colaborador. Porque nós podemos fazer e devemos fazer discípulos na igreja. Está escrito isso na sua Bíblia, não? Não, tá falando e de fazer discípulos. Não é? Então, e é interessante esse olhar porque
a forma, né, e entendo ali, eu vejo que é a graça do Senhor, né, sobre a sua vida, sem dúvida nenhuma, e um princípio bíblico, né? A Bíblia diz que vê aquele que faz coisas excelentes perante reis será colocado. Então, eu acho que você estava ali dentro desse conceito bíblico, né, e a Bíblia funcionou. Mas aqui tem um aprendizado, porque nós temos uma tendência de distanciamento. Exato. Mas eu gosto de pensar, e não foi sempre assim, né? Ao longo da minha trajetória, eu também fui sendo moldado aí por esse modelo mental que eu chamo do reino, que é servir. O líder é servidor. Sim. Se a gente olha para Jesus, o maior exemplo de quem serve, de quem impulsiona, de quem empodera, no bom sentido, né? de quem vê valor, de quem profetiza um futuro próspero. E às vezes é muito difícil isso, porque você vai perder o seu colaborador. Não é, não é verdade? Sim, faz sentido isso? Sim, faz. Eu me lembro de uma experiência, Fábio, que eu tive, que a minha melhor funcionária na época, a empresa era pequena, né, naquela fase ali, mas ela já tinha feito de tudo, já tinha dado todos os aumentos possíveis e imaginários para ela, e chegou um momento que eu falei assim, Deus, eu preciso demiti-la porque é uma forma de promovê-la. E fazia um acompanhamento de perto, e ela dando resultado, desempenho, mas o tamanho da empresa não cabia mais. Não daria naquele momento possibilidade para ela evoluir. E eu me lembro, Fábio, que foi uma decisão difícil, porque eu falei assim, puxa, mas como eu vou mandar embora se ela é tão importante para mim? Entrei nessa crise e falei com Deus, é loucura da minha cabeça, ou, né, este é o caminho. E Deus me deu uma paz, não deu resposta nenhuma, me deu uma paz no sentido de que demita, né? Então a paz que excede todo entendimento é o árbitro do seu coração. Então eu entendi que se eu perguntei se poderia demitir, fiquei em paz, tá tudo certo. E aí eu falei, bom, mas me ajuda a dar essa notícia para ela. Isso foi num final de semana, me lembro que foi tipo uma sexta para sábado e tal. E aí o final de semana orando, porque tinha uma história ali que misturava uma relação de gratidão, né? Porque ela ajudou a empresa. Ela foi a segunda funcionária, ela tinha ajudado a empresa. Então tinha um sentimento até de gratidão ali, né? Bom, história longa, curta, quando eu cheguei na segunda-feira e chamei ela para conversar, e ela falou assim, o Senhor... Ah, detalhe, nesse processo ela aceitou Jesus dentro da empresa. Que bom. Né? Por conta desse cuidado mesmo, desse olhar de discipulado, né? De cuidar. Óbvio, você vai cobrar, vai corrigir, né? Vai dar advertência quando for preciso. Né? Não é seu filho. Até seu filho você precisa corrigir. Todos. Né? Mas quando ela chegou na segunda-feira, Fábio, ela falou assim, o Senhor já falou comigo que você ia me demitir, mas que Ele estaria abrindo uma porta maior ainda para mim. Então... tá tudo certo, você não precisa... Que bom, glória a Deus por isso. Não né? foi uma experiência, eu diria que sobrenatural, embora dentro de a pessoa pode pensar assim, poxa, mas como ela saberia que eu iria demiti-la na segunda-feira se estava tudo bem? Né? Mas o ponto que eu quero fechar essa parte aqui para a gente continuar é escolha aí um colaborador, né? Dentro do seu time, às vezes o meu diretor está mais próximo, dependendo do tamanho da empresa, mas estamos falando de investimento de vida agora. Sim. Né? Porque acho que no âmbito do processo de treinamento, de desenvolvimento como profissional, isso vai depender ali da hierarquia, da capacidade. Sim. Mas agora eu estou falando de investimento de vida mesmo, né? Porque é sobre isso, né? Que é Marinho. Marcelo Marino. Marino, de alguma forma, trouxe um input na sua vida ali que hoje está abençoando muitas vidas. Você concorda comigo? Que aquele input não só te abençoou, mas é o fruto que está levando bens para muitas Aqui vidas. nós precisamos entender um princípio, Eduardo, que muitos CEOs, gestores, eles não têm isso de forma prática e objetiva, que é o seguinte. Um funcionário, ele não fica numa empresa por uma questão salarial. Sim, fato. Isso é uma realidade, isso é um fato. Ah, eu vou pagar 50 mil reais para esse colaborador. Ele pode trabalhar por 20 em outro lugar.
Se ele recebe 20, ele pode trabalhar em outro lugar por 10. Você fala, ué, mas não é o salário, não. Ah, então eu vou dar benefícios. São os benefícios também? Não. Não, eu vou dividir. Ele vai fazer 3 vezes por semana home e duas presenciais. Também não é por causa disso. Isso tudo é importante. Isso é importante, se faz necessário. Agora, onde está o X de tudo isso? O X da questão que a gente fala sempre sobre tudo isso. Está no fato de que quando eu acrescento valor a alguém, as pessoas vão querer estar comigo. Hoje nós vivemos numa sociedade onde não é acrescentado valor às pessoas. Quando não se acrescenta valor às pessoas, automaticamente, e desculpa a expressão, as pessoas se sentem como prostitutos. Eu uso você do jeito que eu quero, depois você não serve mais para mim. Bom, passa, manda embora, contrata outra pessoa. E as pessoas se sentem assim na sociedade, de forma descartáveis. Quando nós acrescentamos valor a uma pessoa, a pessoa se apega a você, nas suas emoções, quase um apego de alma. É aquela pessoa que você fala, eu nunca vou poder falhar com ele. Por quê? Porque ele me ensinou, ele dedicou algo a mim que ninguém fez. Nós nos relacionamos com as pessoas e as pessoas que têm afinidade conosco, elas estão próximas de nós porque nós dedicamos tempo a elas. Tire esse tempo, tire a dedicação, não fica em lugar nenhum. Hoje, quando nós vamos para dentro de uma igreja, nós estamos vendo por que uma igreja cresce mais que a outra. É pela palavra? Sim, pela palavra de Deus, mas também pela maneira como nós nos envolvemos como igreja com essas pessoas. Fato. Se cativa essa pessoa, a pessoa ela sabe ali o nome, ela sabe quem você é, você senta, você conversa com a pessoa, nossa, mas esse é o pastor fulano de tal, esse é o líder tal, sim, mas quando ele se senta ali, você fala, eu estou conversando com o pastor principal da igreja, ele está dedicando tempo a mim. Isso não tem preço. Isso nós sabemos que é a realidade. O problema é quando nós vamos para o mundo corporativo, as pessoas falam, não, aqui não é lugar disso. Aqui nós estamos para produzir, para bater metas, para ganhar dinheiro. E mesmo uma empresa de um cristão que deveria ter um drive mental... Diferente. Só que ele não traz isso. Por quê? Porque ele faz uma dicotomia de mundo. Isso aqui eu faço na igreja. Aqui é o lugar onde eu mato um leão por dia. Aqui é onde eu ganho... Já chega a concorrência. Já chega a concorrência, né? Então aqui eu preciso produzir. Não. Nós estamos falando de pessoas. Sim. Pessoas, elas precisam ser tratadas, sabe como? Como pessoas. Eu sempre falo que dentro do mundo corporativo nós perdemos, de certa maneira, o conceito da humanidade. Quando nós falamos conceito de humanidade, é entender que atrás daquela pessoa tem sentimentos, atrás daquela pessoa tem uma família. Atrás daquela alma quebrantada, daquele funcionário nervoso, aquele funcionário que está te prejudicando, tem emoções atrás deles. E é aí onde nós precisamos entender que dentro das empresas nós precisamos dedicar mais tempo ao cuidado de pessoas. Quando nós dedicamos tempo ao cuidado de pessoas, essas próprias pessoas vão produzir aquilo que nós estamos esperando. É um conceito básico. Só que na prática nós não fazemos isso. Bom, a gente entra então num outro ponto aqui, um dos segundos entregáveis nossos aqui, que é o que você chama de redesenho. Sim. Porque a conclusão é lógica, né? Dentro dessa sua narrativa, a conclusão é, poxa, não tem solução, então vida que segue. Exato. E é triste às vezes, né? Só fazendo um parênteses rápido aqui, Fábio, e como... aqui líder da Rede Tela, a gente tem contato com muitos empresários e também na comunidade, como conselheiro e etc. O que é mais comum, isso me deixa o coração entristecido mesmo, né? É reduzir, mas eu estou investindo em missões, estou botando dinheiro em alguma coisa que é santa. Faz sentido esse raciocínio? Não deveria fazer, não deveria. Né? Mas é o pensamento comum. Pensamento comum. Não, mas eu sou, né? Eu me envolvo nas atividades da igreja, eu patrocino missionários, mas não é sobre isso. É sobre o seu chamado como sacerdote no mundo dos negócios, como missionário, como pastor, qualquer título que você queira dar, mas é essa relação humana. Né? Né, talvez a gente tenha uma idade muito parecida, mas na minha adolescência eu li um livro muito antigo, que nem deve existir hoje. Dizia o seguinte, o nome do livro, né? Em seus passos faria Jesus.
É tão atual isso, né? É. Como empresário. E é difícil, porque eu sei que você tem muitas coisas que te dificultam o seu dia a dia, né? É a pressão do mercado, é a concorrência, é preço, os funcionários. Aí você fala assim, puxa, mas eu vou ter que parar tudo para poder cuidar dessas pessoas como Jesus cuidaria. É sobre isso. Mas que bom que existem ferramentas. Só com a boa intenção não vai resolver. Não. O coração também não resolve. Também não. Tem pessoas que levam de um... O ser humano ele é extremista por natureza. Ele vai do binário, né? Do 8 ao 80, como nós falamos, né? Isso. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Hoje eu como tudo que eu não devo. Amanhã eu vou tomar água e comer alface. A gente vai de um extremo para o outro. Então, quando nós falamos de cuidado de pessoas, a humanização dentro do mundo corporativo, nós não estamos falando assim que perdoe as faltas do teu colaborador, passe a mão na cabeça por mais que ele fez errado. Não. O que nós estamos falando é entender que ali aquela pessoa tem sentimentos, ali ela tem emoções e aquilo que ela é como pessoa é o legado recebido familiar, sim, contextualizado de uma pessoa que cresceu num ambiente que formou o que ela é. Então, cada um de nós trazemos uma carga não somente genética, mas também emocional daquilo que nós somos. Então, é muito fácil ver o Fábio hoje fazendo o que ele faz. Só que o Fábio passou por um processo para chegar até aqui. Um processo não somente físico, um processo emocional, um processo profissional, para que ele hoje pudesse atuar fazendo o que ele faz. Então, quando nós falamos de cuidado de pessoas, nós precisamos ter em mente o seguinte: toda pessoa que dirige outras pessoas precisa entender de pessoas. Sim. E é o que nós não temos. É o ponto de partida. É o ponto, né? de partida. Mas aí eu quero tocar num ponto aqui que você chama de redesenho no operacional. Porque no final do dia você pode ter boa intenção e eu acho que me permita colocar aí um paralelo, não sei se vai ser o melhor exemplo, mas durante um período da minha vida eu tive muito próximo a alguns líderes de agências missionárias. Rapaz, como é mal gerido. Sim. Muito mal gerido. A coisa na base da emoção, da espiritualidade. E ao passo que teria que ter... a régua teria que ser mais alta Sim. do que os negócios. Mas eu dizia o seguinte, né? Lembro de uma pessoa que era responsável por uma agência missionária, falou assim, rapaz, mas você não dá contraprestação do que as pessoas investem. Não, mas elas estão dando para Deus, é verdade, mas Exato. é sua responsabilidade, Exato. né, fazer eles entenderem, até porque você cria engajamento, existem ferramentas para isso, é uma boa prática no mundo corporativo. Não, você está querendo transformar uma missão numa empresa. Eu falei, não, né, Deus criou todas as coisas, né, a questão não é a ferramenta é santa ou sagrada, né? É como é que você utiliza. Bom, o ponto aqui é que tipo de ferramenta, Fábio, que você chama de redesenho, né, para construir um redesenho operacional. Porque, de fato, só chegar na boa vontade não vai resolver. Existe também, muitas vezes é colocado, problema de hierarquia. Sim. Né, que é um fato. Mas como retrabalhar ou mudar na verdade a pergunta é, precisa mudar o modelo operacional? Sim. Hoje, quando nós falamos do mundo corporativo, nós estamos levando aqui que contratamos pessoas dentro das suas funções e habilidades, só que nós não consideramos as suas atitudes, seus comportamentos. Sim. É muito comum que nós contratamos pelos skills. Isso, pelas habilidades, demite pelo comportamento. Pelo comportamento. Hoje os líderes eles precisam focar no comportamento, e não somente no comportamento, mas naquilo que o ser humano é como pessoa. Quando eu falo de uma reestruturação, um redesenho de um fluxo operacional dentro de uma empresa, eu preciso ter o primeiro princípio básico, que é o seguinte: eu entendo de ser humano? Eu conheço o que são as pessoas? Porque se eu não conheço as pessoas, é como um time de futebol. Né? Um dos treinadores que, na minha opinião, é o mais relevante até os dias de hoje é o Pep Guardiola. Então você pega um Guardiola, ele teve a capacidade de fazer um time como o do Barcelona campeão de anos, de décadas. Ok? Teve ali Messi, teve todo um conjunto de pessoas, de jogadores bons que ele soube administrar, mas ele dedicava o tempo
para entender o que eram cada um dessas pessoas. Ou seja, o cara entendia de pessoas. Ele entendia de pessoas. Quando nós não entendemos de pessoas, nós vamos querer cobrar resultados de pessoas que não vão produzir aquilo. Então, quando nós falamos de perfis diferentes, quando nós fazemos um estudo comportamental, eu preciso entender que eu preciso daquele sanguíneo colérico. Só que eu também preciso daquele flemático ali, cortando as veias, né? Que cada pessoa tem o lugar, tem o seu lugar Uma dentro... característica mesmo de como ela funciona. Dentro da empresa. Qual que é o problema? Essas pessoas que... E aqui infelizmente eu vou ter que falar mal um pouco, né? Do pessoal do RH. Eles fazem DISC... Um alerta, né? Um alerta, do RH, né? Você é do RH, não fique triste alerta, comigo. Vamos fazer um coraçãozinho para eles aqui. A questão é a seguinte, às vezes você faz um desenho ali operacional, você faz ali, aplica um DISC no pessoal para cumprir. Só que depois na área, na função ali, você não tem. Quer ver a parte prática disso? Geralmente quando eu dou consultoria para as empresas, eu falo assim, chamo para os gerentes e falo, ok, quantas pessoas você tem na tua equipe? Tenho 5. Ok, qual é a tua área? Tal. Desenhe para mim o perfil que você precisa para desenvolver o trabalho dessa área. Eles não sabem fazer isso. Ué, se eu como gestor e líder, eu não consigo fazer isso, e aqui eu vou trazer para o contexto bíblico, Jesus escolhe a 12. Ele não escolheu simplesmente por escolher. Porque precisava de 12. Porque eu precisava de 12, é o número profético, vamos chamar 12. Não, ele chamou cada um com uma característica diferente, até Judas que iria trair, ele sabia quem era Judas. Jesus tinha o conhecimento de fato de pessoas. Quando eu não tenho conhecimento do que são as pessoas, a probabilidade de dar errado é enorme. Esse é o primeiro ponto. O segundo, quando eu entendo de pessoas, eu preciso entender que o segundo passo é importantíssimo, como essas pessoas atuam. Porque as pessoas são diferentes e reagem de forma diferente. Eu tenho 2 filhas. Uma das minhas filhas, eu posso chegar e posso falar assim abertamente, como a gente fala assim, pode dar uma paulada enorme, ela vai entender. Tem outra filha que se eu chegar da mesma maneira falando assim, ela vai chorar. Os líderes precisam entender que quando eles lideram pessoas, cada pessoa é diferente. E eu preciso entender esses perfis para atuar de forma diferente. Eu não posso tratar as pessoas de forma igual. Eu preciso ali ter um desdobramento diferente com cada um deles. Isso peca muito a liderança, porque nós tratamos na coletividade, nós não tratamos no particular. E um líder de sucesso, podemos dizer assim, um líder exitoso, ele vai trazer para ele o entendimento que cada pessoa é um ser diferente. Cada pessoa reage a um estímulo diferente. Tem pessoas que o fato de você sentar ao lado dela vai ser o máximo para ela. Tem pessoas que você dar um benefício para ela vai ser o máximo para ela. Eu preciso entender. Essas pessoas são diferentes. Nós colocamos tudo dentro de uma mesma sacola e falar, vamos embora. Aí é onde não dá certo. Entrega resultado. Mas o que você está falando aí, Fábio, na verdade, no fundo, gera uma mudança de cultura, né? Exato. E isso, talvez o maior ponto desafiador aí é o tempo. Porque você não muda uma cultura com uma imersão de final de semana, com uma saída para um lugar legal, com bônus, com final de semana, não é? É uma jornada... É algo processual. É uma corrida mais longa, médio, longo prazo, né? E isso tem um custo. Como é que você convence, ou qual que é o ponto que você coloca para o empresário que às vezes está resistente? Porque também não adianta dizer o seguinte, cara, mergulha e em 30 dias o time vai ser outro. Não será em 30 dias. Geralmente nós temos aí um período de mínimo 18 meses, nós estamos falando de 1 ano e meio, para que o processo da cultura organizacional comece a ser ativado. Ok? Antes disso não tem. Ou seja, você começa no dia 1 trabalhar, tá azeitado ali o que você quer fazer. Mas antes também é importante fazer um diagnóstico de perfis e funções, porque lá na empresa também a gente há um tempo conheceu o teste de perfil e isso foi abençoador, porque a gente entendeu que pessoas que a gente tinha contratado errado, né? O perfil da pessoa, um perfil
técnico para uma área criativa, não vai funcionar. Não vai. Por mais que ela tenha ido bem na entrevista, tenha passado em empresas boas, a gente não entendeu aquilo que move o coração dela. É sobre isso, né? E sabe onde está o erro? Aqui eu quero trazer algo muito positivo da geração Z. O pessoal geralmente critica a geração Z. Vamos levantar a bola da geração Z. Eu lido muito com o pessoal da geração Z, mas eles têm algo que a nossa geração não teve. Eles são sinceros, né? Exato. A nossa geração, nós trabalhávamos querendo chegar a um objetivo de ter nossa casa própria, nosso carro próprio, ter ali o nosso bem-estar. Nós trabalhamos por dinheiro. A nossa geração veio trabalhando por dinheiro. Essa geração, ela não trabalha por dinheiro. Ela trabalha por um bem-estar das suas emoções e eles são sinceros ao expressar isso. Isso é algo muito positivo. Sim, deveria ser enxergado como positivo. Exato. Tem pessoas, eu conheço pessoas mais velhas do que eu, obviamente já aposentadas, pessoas que já passaram a vida inteira trabalhando numa fábrica e tudo isso. Você fala assim, a pessoa fala, se eu pudesse hoje, eu não teria feito o que eu fiz a vida inteira. E por que você fez? Porque eu precisava viver. Foi uma pessoa frustrada a vida inteira fazendo algo. Muito triste. Isso é muito triste. Agora, quando você pega uma geração diferente, aí você fala, opa, peraí, eles têm o sentido de que eu posso conciliar um bem-estar com um propósito. Isso é muito bom. Vou trazer um caso aqui. Desculpa te interromper. E é curioso porque o dinheiro não, de novo, mas de uma forma mais explícita, não aparece na conversa, né? Não aparece. Só que quando você faz algo que você gosta, o dinheiro é consequência. Sim, ele vem. É importante entender isso. Até por conta dessa visão multigeracional. Porque os valores que está dentro dessa mudança de cultura, né? Os valores do dono da empresa não são necessariamente os valores das pessoas que compõem a empresa. E aqui eu vou trazer um fato interessante aqui. Você não perguntou a minha formação. A primeira formação minha, você sabe qual é? Não sei, não faço ideia. O que você imagina? Não faço ideia. Mas chuta aí. Não sei. Tem a mínima ideia? Eu prefiro não chutar. Eu sou músico. Olha, que interessante. A primeira formação que eu tenho é musical. Depois eu fui estudar administração de empresas. Depois segui em outras carreiras e eu fui migrando. E aqui eu trago muito isso que a gente está falando aqui. Quando você faz aquilo que você almeja, aquilo que você foi desenhado, você tem um propósito e você é realizado, financeiramente é consequência. Sim. É consequência. E aqui eu vou trazer uma história. E acaba sendo até relativo, né? Exato. Porque, por exemplo, você pensa um músico. O músico jamais vai escolher música pensando em ganhar dinheiro. Não. Ele até pode ganhar dinheiro e muitos ganham. Mas não é uma variável, né? No meu caso, foram várias situações que fui migrando até o autoconhecimento do Fábio para chegar a fazer o que ele faz hoje, se sente realizado, faz muito bem o que ele faz. Né? Isso aqui não é orgulho, né? Mas quando você reconhece aquilo que você faz muito bem, é um modelo de humildade, na verdade, porque você sabe o que você faz bem e o que você não faz bem. Sim, sem dúvida. Esse é um conceito de humildade que eu gosto muito. O que é humildade? É saber reconhecer o que você faz bem e o que você não faz bem. Sim. O que eu faço hoje, eu faço muito bem. Então, quando desenvolvendo isso na minha vida para chegar ao que eu fiz hoje, chegar à pessoa que eu sou hoje, uma das pessoas, um dia me deparei com uma pessoa, uma advogada, que cuidava ali de toda a gestão da empresa. Uma empresa que estava fazendo consultoria, é isso? Empresa que estava fazendo consultoria. A advogada chega e fala, Fábio, eu quero conversar com você sobre algo muito delicado. O que a gente vai conversar vai ficar aqui? Eu falei, vai. E ela estava com medo de falar. Eu falei, nossa, o que está acontecendo aqui? Pode falar. Falou assim, vou falar uma coisa para você. Eu sou aqui do corpo jurídico da empresa, eu respondo pela empresa. A minha vida inteira eu fui treinada para fazer o que eu faço. Meus pais são advogados, eu estudei melhor faculdade de São Paulo para direito. Eu passei em todos os... Ela prestou a OAB, ela passou de primeira na OAB, ela fez pós-graduação, foi para fora do Brasil. Ela tinha um currículo ali maravilhoso. Ela falou assim, sabe qual que é o meu sonho? É ter uma rede ter um negócio ali, ter uma rede justamente que eu vou cuidar de spa. Né? Vou ter spas ali. E ela falou aquilo, ela falou com temor ali, ela estava tentando falar, mas estava com medo e tal. E eu falei, qual que é o teu medo de começar essa rede? Ela falou assim, você imagina uma pessoa como eu, uma pessoa próximo da nossa idade já, vida estável, família, tudo isso. E ela chega ali, ela falou assim, eu cheguei um dia para o meu pai, no almoço familiar, patriarca da família, os irmãos reunidos, e ali eu joguei na mesa que eu gostaria de ter um instituto de beleza. E a resposta do pai para ela foi o seguinte, você acha que eu investi em você
Olha, para que você peso, hein? fosse uma cabeleireira. Meu Deus. Isso bateu tão forte nela que ela estava num lugar, numa empresa boa, num lugar que ela sempre imaginou estar, mas frustrada. Imagino. E ali a gente começou a conversar de maneira particular e ela foi desenvolvendo o business plan dela. Até que ela teve que tomar a coragem de enfrentar não o pai, não a família, não a empresa. Ela teve que tomar a coragem de enfrentar ela mesma. É, fato. E quando ela enfrentou ela começou. Hoje, essa mulher, ela saiu, vamos dizer, do mundo corporativo, do direito, da parte legal. Hoje ela está na terceira loja dela, podemos dizer assim. Olha que legal. No negócio que ela está fazendo, que é na área de beleza. E feliz. E feliz. E produtivo. E produtivo. E quando nós temos o privilégio de conversar, ela falou assim, Fábio, você trouxe tantos insights ali interessantes, mas você trouxe o principal, que eu tinha que ser sincera com uma pessoa que eu nunca fui. Sabe quem? Eu mesmo. Olha que... É sobre isso que se trata. Que riqueza. Deixa eu entender um pouquinho do modus operandi, né? Então, existem consultorias que trabalham a liderança, outras trabalham o time. Como é que você enxerga essa reestruturação ou esse, você chama de redesenho operacional, né? Que no final é uma mudança de cultura. Você trabalha com a liderança e a liderança repercute, você vai na base. Como é que você enxerga que, de fato, pela sua experiência, tem mudado aí? Porque pode ser que, de novo, né, sempre a preocupação da empatia da nossa audiência, né? Eu já cheguei a investir em treinamento que foi caro, não deu resultado nenhum. Nem por isso deixei de investir. Exato. Né? Mas qual que é o seu olhar para esse ponto? Ok. A primeira pergunta que nós devemos fazer é o seguinte. Por que nós temos as pessoas que nós temos? Qual o resultado que nós esperamos na área que nós esperamos? E o que está saindo de errado? 3 perguntas básicas. Geralmente os empresários não fazem essas perguntas. Por que eu tenho aqui essa área? Qual a finalidade dessa área na minha empresa? Por que nós fazemos esse processo do jeito que nós fazemos? É muito comum você chegar numa empresa, e eu faço isso nas consultorias, eu chego e começo a andar pela empresa, tenho acesso a toda a empresa, eu falei assim, eu preciso ter acesso a toda a empresa, e de repente eu paro com uma pessoa e falo... Você faz ali uma anamnese. Uma anamnese assim, bem detalhada. Por que você faz este processo dessa maneira? E um dia eu cheguei em um departamento numa empresa e eu vi a pessoa que ela pegava ali o selo, né, o carimbo, e carimbava 2 vezes ali numa folha. E eu bati o olho e falei assim, eu já sei porque alguém que ensinou essa pessoa fez, mas olhando para a idade dessa pessoa, tenho certeza que ela não sabe por que ela está fazendo isso. E eu cheguei, eu perguntei... Só repete o movimento. Exato, Ctrl-C, Ctrl-V. Sim. E eu falei para a pessoa, por que você faz isso? Porque me ensinaram assim. Você nunca parou para pensar e questionar por que você faz esse processo? Ela falou, não. E eu falei, por que você não fez isso? E ela falou, eu preciso. E é justamente sobre isso. É o que a gente falou no começo, né? O olhar de ver a pessoa também crescer, de se desenvolver, né? Então a pessoa, ela repete processos sem saber por que ela está repetindo. Ela simplesmente vai seguindo e a pessoa se torna frustrada. É tão interessante isso que quando nós vamos para o mundo corporativo, quando nós vamos para o processo de seleção, recrutamento, ali, você pega pessoas que às vezes a gente quer que ela entenda a cosmovisão da empresa, mas ela não está na minha empresa, ela não vai entender. Sim, eu preciso passar para ela o que eu espero dela nas habilidades básicas que ela tem. A partir daí, ela vai ser construída ou desenvolvida na minha cultura organizacional. Qual que é o problema? As empresas não têm isso claro. Quando não tem isso claro, você acaba tendo problemas. Você citou uma coisa interessante, a tua realidade. Você tinha uma funcionária antiga ali. Geralmente, os gestores ou CEOs, ou donos de empresas, eles têm um carinho, eles têm um afeto por funcionários, eles têm um envolvimento emocional enorme. Isso não é bom, Não, Fábio? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Por quê? Porque ao ter um envolvimento emocional ali enorme com uma pessoa, você não consegue ser racional, você não consegue tomar uma decisão ali, porque você está olhando em tudo aquilo que vocês já vivenciaram. A emoção juntos. Fala mais alto. A emoção fala mais alto. E ali eu preciso ser frio. Ali eu preciso trazer a razão à situação que está vivenciando. Mesmo sendo uma empresa que professa valores do reino. Exato. Quer ver um exemplo aqui? Se nós pegarmos hoje uma igreja
Você fala, esse pastor é carismático. Esse pastor aqui, ele começou essa igreja, esse ministério do zero. Ele trouxe resultados maravilhosos. Só que aqui ele fez algo que é errado. O que a gente faria? O que nós faríamos com uma pessoa como essa, como um pastor como esse? Simplesmente falando, não, vamos perdoar porque ele tem mais crédito que débito. Sim. Então, como ele tem mais coisas positivas que negativas, a gente vai passar a mão na cabeça dele e vamos deixar. Não, nós estamos causando um erro aí, sobre a vida dele mesmo. Dentro do mundo corporativo é a mesma coisa. A questão é que nós precisamos ter a empatia, só que empatia não é sinônimo de cuidados paliativos para a permanência de uma pessoa. E nós fazemos cuidados paliativos ali. Olha, nós pegamos aquela empatia e nós falamos, nós temos quase uma crise emocional com a pessoa. A gente falou, não, eu não posso me desfazer disso, porque nós acreditamos que as pessoas são objetos. As pessoas não são objetos, só que as pessoas, elas precisam estar dentro de uma visão. O que determina o êxito de uma empresa? É ter uma visão clara, e quando eu falo visão, não é aquele conjuntinho de visão, missão, aquilo que a gente fala. É saber onde nós vamos chegar com todas as pessoas. E saber se essa pessoa ela tem o perfil que eu espero para nós chegarmos juntos. Se você não tem, tá tudo bem. Né? É nesse momento que o empresário ele tem uma crise dentro dele. Eu não posso mandar essa pessoa embora. Eu sempre falo, mas por que não? Se a gente não pode caminhar junto mais, por que nós caminharíamos então? Pois é, e aí mistura as coisas, né? Fala, Exato. Puxa, estou tentando ser um cristão empresário. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Ô, Fábio, você poderia dar 2 exemplos, por exemplo, que você falou aqui em off mais cedo, de que essa reestruturação ou esse olhar mais acolhedor, olhando para a pessoa, ele muda o ponteiro do negócio. Ou seja, a empresa dá mais resultado financeiro. Sim. Você tem 2 exemplos para trazer que foram bem emblemáticos na sua jornada? Tenho. Uma das empresas, eles tinham muito a questão do turnover. Isso a gente sabe que a maioria das empresas, hoje no Brasil, nós temos uma realidade que nós estamos falando aí de quase 56%. Uau, é muito Isso alto é muito do turnover. Né? O ideal seria no máximo 10%. Nós estamos falando aí de uma média de 56%. Meu Deus, isso é absurdo. Alto, A pergunta é por que isso? Porque as pessoas elas não se sentem bem no lugar de trabalho. Como nós lidamos com a questão do turnover? Não é trazendo benefícios, não é aumentando o salário, é acrescentando valor às pessoas. É entendendo que essa pessoa ela precisa ser, ela é coparticipativa naquilo que nós fazemos. Como nós trazemos isso na prática? Primeiro exemplo, é nós perguntando para as pessoas, se você tivesse que reestruturar onde você trabalha, o que você faria na tua opinião? Olha, que interessante pergunta. E nós não fazemos isso. Sim. Nós vamos para os cargos de gerentes, diretores, nós queremos... Não, nós vamos trazer quem está ali. O que você mudaria? Eu mudaria isso. A partir do momento que ela percebe que a opinião dela tem um valor, tem um preço e traz resultado, sobe engajamento. Nossa, eu sou alguém na empresa, eu não sou mais um dentro da empresa. Então você delega ali a responsabilidade, você traz o valor, mas você delega a responsabilidade. Isso vale para o independente do tamanho da empresa? Independente do tamanho da empresa. Obviamente que nas empresas maiores, isso acaba dificultando um pouco. Por quê? Porque você é 1,5 de milhares de pessoas. Em empresas menores, você tem mais responsabilidade. Dou um exemplo prático aqui. Uma das pessoas num departamento que nós tínhamos, numa assessoria que eu estava dando, a empresa ali tinha muita rotatividade numa área específica. Eu chamei aquelas pessoas e falei assim, ok, o que vocês mudariam aqui? Ou seja, aquelas pessoas que eventualmente o empresário e o dono da empresa demitiriam. Você foi numa escutativa. Foi numa escuta. Eu falei assim, o que vocês mudariam aqui? E a pessoa olhou, ficou olhando do lado de um outro, falando, será que é Big Brother aqui? Tem alguma câmera oculta? O que é? Pegadinha, né? Eu falei, o que vocês mudariam aqui? Desde das coisas mais simples até as mais... E a pessoa fala assim, uma das coisas que eu mudaria aqui, eu colocaria uma máquina de café para nós. Eu falei, por quê? Uau. Ela falou assim, porque eu gostaria de levantar, pegar o café, e falei assim, uma máquina de café? Como seria essa máquina de café? E a pessoa começou a trazer o modelo, né? Ela começou, eu falei, e por que isso tem importância para você? Ela falou assim, porque me faz lembrar de quando eu era criança, que quando meu pai chegava do trabalho cansado, tomar café para ele trazia um sentido de relaxamento. Você fala, nossa, mas isso é uma coisa absurda, assim, tão simples. No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho.
Naquele departamento eu falei assim, ô Café, o que mais você mudaria aqui? Eu falei assim, eu mudaria que todas as vezes que nós alcançássemos uma meta, nós tivéssemos um sino para bater. Olha, tão pouco. Tão pouco. E ali eu fui escrevendo tudo isso, eu falei, vamos implementar isso? O semblante das pessoas mudaram. E aí vem o gestor da área e fala assim, qual foi o milagre que você fez? Eu falei, o milagre foi sentar com as pessoas que produzem e simplesmente escutá-las. Jesus fala muito sobre isso, né? Exato. Vamos entrar aqui na parte de capelania empresarial. Né? Eu acho que as coisas acabam se misturando aí, sob certo aspecto. Né? Por que a capelania, na sua visão, ela é importante? E uma outra pergunta, se ela é para empresas médias ou grandes, ou também dá para implementar no pequeno, mesmo com time reduzido, né? Esforços ali de posições sobrepostas. Como é que você enxerga? E por que a capelania é necessária na sua visão? Tá. Em primeiro lugar, eu quero trazer a definição da capelania para que vocês que estão nos assistindo possam entender e ficar claro isso. Quando nós falamos de capelania, nós estamos falando de cuidado de pessoas. As capelanias mais normais, assim, comuns que nós temos hoje é a capelania hospitalar e a prisional. Temos a capelania escolar também, desenvolvimento. Aqueles que da nossa idade já vêm anos de caminhada no ambiente cristão vão lembrar aí que na década lá dos 90 tinha uma capelania esportiva, né? Ah, é verdade. Atletas de Cristo, né? Então nós temos vários tipos de capelanias. Sim. Capelania empresarial é o cuidado de pessoas dentro do mundo corporativo. O capelão, aquela pessoa que vai até a empresa, ali ela tem uma finalidade de cuidar do bem-estar emocional, comportamental, atitudinal, espiritual, profissional, psicológico daquele funcionário, por algo muito simples. Absolutamente ninguém tem a capacidade de chegar no ambiente laboral, deixar os seus problemas na recepção, trabalhar 8 horas por dia, voltar, pegar o problema e ir para casa. Ninguém tem essa capacidade. Como ninguém tem a capacidade de deixar um problema no trabalho, ir para casa como se nada tivesse acontecido, tudo bem. Então, a capelania empresarial, ela faz isso, ela cuida de pessoas. Este cuidado é segmentado, num desenvolvimento terapêutico, das emoções mesmo. E ali o capelão cristão, crente em Cristo Jesus realmente, ele é treinado para que ele possa chegar a esse objetivo do cuidado dessas pessoas. Ali ele é um agente neutro dentro da empresa. Quando você fala agente neutro, ele tem um conhecimento bíblico para tratar de forma profissional, mas também espiritual. Sim. Mas ele não é um pastor, é isso? Nós temos pastores. Quando eu falo um agente neutro, é que ele não tem um envolvimento com a empresa nem com o funcionário. Ele está ali para tratar a situação particular. Por quê? Você imagine um funcionário que ele teve um problema com o seu gestor direto. Ele chega falando, eu vou matar esse desgraçado, infeliz, eu tô com raiva dessa empresa, vá para aquele lugar, ele descarrega tudo que ele tá das suas emoções ali. Sim. O capelão não pode pegar partido. Não, é verdade, você tem razão, aqui é uma exploração. Não, ele está ali para cuidar das emoções. Fala assim, por quê? O que ele fez que machucou você? Por que isso trouxe algo que feriu você? E ali ele começa a tratar e cuidar daquela pessoa. Capelania é cuidado. Qual o benefício que isso traz a uma empresa? Em primeiro lugar, diminuição de turnover. Por quê? Porque você... O custo de recolocação é altíssimo. Altíssimo. Né? E muitas pessoas elas saem da empresa porque elas estão por aqui, né? Da situação da empresa. E eles não sabem lidar com as suas emoções. E isso tem um reflexo no econômico da empresa. Então é muito comum você pegar ali na capelania pessoas falando, eu quero sair da empresa. A pergunta é por quê? Porque eu tô de saco cheio daqui. E aí, geralmente, o que nós falamos para esse funcionário é o seguinte, tá, então é muito fácil resolver isso. É só sair. Só que você vai para outro lugar que você terá os mesmos problemas. Sim. Então, a questão não é o lugar, o problema é o ser humano. E ali você começa a ensinar a pessoa a lidar com as suas emoções. Porque aqui existe uma realidade, Eduardo. Nem eu, nem você, nós fomos treinados para lidar com as nossas emoções. Sim. O que nós aprendemos ao longo da vida foi aos trancos e barrancos. Obviamente que quando você vai para uma especialização, você vai lidar com isso aí é diferente, você aprende. Só que a maioria das pessoas, elas não entendem, elas não sabem lidar com as suas emoções. Então, em primeiro lugar, é o turnover. Segundo, o absenteísmo. E por que isso é importante? Porque a maioria hoje dos atestados que nós temos são propositais. A pessoa coloca ali forçando alguma coisa. Não é que essa pessoa está ruim, que ela precisa de um médico. Ela fala, vou forçar mesmo, que se mandar embora, mandou. Porque se mandar embora, eu vou receber os 40% do fundo de garantia. Aí virou
perdeu o vínculo, né? Perdeu o vínculo, tudo isso. Sim. Então nós trazemos a realidade do que é o trabalho e a bênção que é o trabalho. Sim. Quando nós não temos isso claro e nós não levamos, e aqui vou falar uma coisa, o mundo corporativo é o maior campo missionário urbano que nós temos. E Fato. nós não enxergamos dessa maneira. Mas tá aqui a Rede Tela para repercutir Rede Tela, isso. exato. Você como convidado, o que você destacaria como resultados práticos dessa capelania empresarial? Trazer um melhor desenvolvimento da cultura organizacional da empresa. Você diminui o que seria atritos, relacionamentos interpessoais abusivos dentro da própria empresa, porque você começa... Entre funcionários diretos, indiretos, pelo seguinte, ali aquela pessoa vem com um problema com uma pessoa. E a pergunta que nós fazemos é por que você está com problema com essa pessoa? E às vezes ele não consegue entender o outro. E aquilo que eu falei no começo, nós precisamos entender que o ser humano, cada um de nós somos pessoas diferentes. Sim, fato. Se você, por exemplo, eu tenho irmãos, não sei se você tem irmãos, mesmo pai, mesma mãe, são pessoas totalmente diferentes, pensam de forma diferentes, atuam de forma diferente. Quando você pega todo esse pessoal, coloca 8 horas por dia, no mesmo lugar, para produzir e dar resultado, você acha que vai dar certo? Não, não vai. E não é pagando bom salário que não você é pagando bom salário isso, que vai né? trazer isso. Né? E com relação ao tamanho de empresa? Empresas, nós trabalhamos com empresas desde empresas de 20 funcionários até grandes corporações. Aqui eu vou falar uma delas que nós atuamos hoje, não tem nenhum problema. Uma pessoa muito querida, seu Antônio Torres, a Forte Leve. Nós atuamos. Pro Antônio. Seu Antônio, estaremos juntos aí dentro de algumas semanas. Empresa incrível, né? Mas você veja que também é incrível porque tem esse cuidado Exato. com as pessoas. E ele investe no trabalho da capelania. Né? Hoje nós temos várias unidades da Forte Leve nível Brasil que nós estamos atuando justamente para que os funcionários, os colaboradores, eles tenham esse cuidado. Né? E isso é um benefício que o empresário traz para o seu funcionário. Que ele tem alguém que possa cuidar. Por quê? Porque não é função do RH isso. Lembra que eu falei lá atrás da empatia, do cuidado, da humanização? Isso é tudo bom. Só que se você tem uma pessoa que chega ali no trabalho, você não vai abraçar a pessoa e falar, vamos chorar junto, tal. Não, isso não existe. Você precisa ter um agente externo que cuide disso. Para isso está a capelania empresarial. Muito bom. Então, independente do tamanho, vamos dizer assim, o importante é querer ter a capelania. E você recomenda que o gestor também, de alguma forma, acabe se envolvendo nesse processo? Todos. Nós falamos que a capelania vai desde o dono da empresa até o pessoal da limpeza. Todos têm que participar da capelania. Uma das coisas que nós fazemos muito dentro da capelania, quando uma empresa quer nos conhecer, nós vamos, sem custo algum, nós vamos até a empresa, nós ministramos ali uma palestra, nós temos tempo com os funcionários para que, a gente sempre brinca, né? A Rádio Peão é a melhor marketing que nós temos dentro de uma empresa. Eficientíssimo, né? Para que ali, automaticamente, o pessoal possa saber o trabalho que nós fazemos e eles ali contratam o trabalho da capelania. Né? Muito bom. Estamos caminhando para o final aqui. Passou rápido, né? Passou. Papo bom, gostoso e super relevante. Então, o nosso desejo, nosso propósito aqui é você entender de que vale sim a pena investir, continuar com seus colaboradores, é um ministério, né? Brincadeiras à parte aqui, aquela provocação, né, que eu tive a oportunidade de ouvir o empresário falando assim, puxa, mas eu invisto na bolsa, eu faço isso de casa, de bermuda, mas Deus te chamou para abençoar vidas. E você tem uma responsabilidade diante de Deus daquelas vidas que Deus colocou nas tuas mãos. Sem dúvida. Então, é sobre isso que a gente queria que você pensasse, que são vidas que Deus te confiou para que você abençoe, que você trate, que você discipule, mentorie, transforme a vida da família delas. Né? Nós somos agentes de Deus e é isso que é importante entender a cosmovisão. Né? Nós somos agentes de Deus. Né? Trabalhar com bolsa de valores, você pode fazer isso, mas isso não manifesta o reino de Deus em nada. Não gera riqueza, não gera valor para a sociedade. Porque também tem um processo, né, Fábio? Quando nós abençoamos, nós somos também abençoados. E aqui nós precisamos entender o princípio do reino de Deus. São pessoas. A partir do momento que eu tiro as pessoas, eu não tenho o reino de Deus. Sim. Eu tenho qualquer ação,
maravilhosa, mas não o reino de Deus. O reino de Deus se trata de pessoas. Bom, então se você aí é daqueles que já desejou, está desejando, nós queremos gentilmente te pedir para reconsiderar a graça disponível, né? Para você reconsiderar tudo isso, enxergar com os olhos do amor, é possível, e buscar ferramentas. Tem aí a Noy Oliver, é um momento muito favorável, né? Sim. A minha esposa investe numa empresa também que está ligada nessa área de cuidados mentais, NR1. Eu comento com ela, Fábio, que é uma oportunidade de Deus, né? O empresário olha como, mas mais uma coisa que o governo está impondo, né? Uma das melhores coisas que o governo está fazendo. Talvez Depende de como você veja. Então, recalibra aí a sua Exato. visão. É uma ótima... Eu tenho dito isso, eu disse, puxa, que benção essa NR1. É uma oportunidade que os empresários estão tendo para olhar o ser humano. Né? Tem custo, mas se você é empresário, você tem recurso. Há possibilidade, né? Tem bastante oferta no mercado, já bastante empresas tratando sobre isso. Então é uma oportunidade rica no duplo sentido, né? Que vai abençoar a vida, e Deus vai de alguma forma trazer esse recurso para que você possa cuidar de vidas, porque esse é o nosso chamado. Eu né? posso falar aqui sem medo de errar. É mais barato você cuidar de pessoas do que você contratar pessoas, demitir e contratar. Porque aqui não se trata somente da questão financeira, se trata do processo do ciclo que demora, do funcionário voltar. Esse é um ciclo demorado. Então, cuidar dos seus colaboradores é o ROI do céu. Exato. Né? Muito bom. Fábio Oliveira, que livro que mudou a sua trajetória, que te impactou, mudou a sua visão de cosmovisão, que te trouxe uma perspectiva diferente para o mundo dos negócios? Quero trazer um livro bem antigo que eu li aí já há 2 décadas atrás e sempre volto a ele, As 21 Qualidades de um Líder, do Dr. John Maxwell. Um livro muito bom, muito pontual ali, que ele traz temas pontuais de que um líder precisa ter, essas 21 qualidades de um líder. E um livro recentemente de um amigo meu, aí fica meio suspeito de falar, né, porque é amigo e tal, mas um livro muito bom, chama Negócios Redentores, Fábio Duduscarelli. O Fábio tem uma capacidade muito fácil de transmitir situações do cotidiano, trazendo com princípios bíblicos. É muito bom esses 2 livros aí, eu indico. E o Fábio é um querido, muito experiente, né? Ele é chair do C12, então tem bastante experiência, tem muita história, exato, né? Profundidade para escrever algo que certamente é redentivo. C12 é uma forma, né, muito... Ele vai estar aqui conosco, sabia? Tá na pauta aí nas próximas semanas. Né? Eu gosto muito dessa expressão, né? Redenção. A gente precisa entender que os nossos negócios, eles são uma ferramenta redentiva da sociedade, da vida das pessoas, e eu tenho certeza que Deus um livro maravilhoso feliz. Do Fábio. Muito bom. Conselhos práticos aí, você também senta na cadeira de conselhos de algumas empresas, de alguma forma esse processo que você faz de consultoria é também uma quase função de conselho, não sei se você acaba continuando ou não em algumas empresas, mas que conselho prático você traria para quem está pensando ainda depois de toda a sua história, nosso bate-papo aqui, ainda tá duro ali no coração, fala, não, eu acho que a pior parte do negócio são funcionários. Ok, vamos pensar o seguinte aqui. Nós, crentes em Cristo Jesus, Cristo veio ao mundo para morrer por nós, pecadores. Você vai falar, Fábio, o que isso tem a ver com os negócios? Tudo. Se Deus teve a capacidade de vir a este mundo, Jesus, e morrer na cruz por mim, eu não tenho nenhum mérito sobre isso. Sim. Isso é graça de Deus. E aonde eu cheguei até aqui é graça de Deus. Exerça essa graça que você recebeu sobre outras pessoas. Boa. Excelente. O exemplo disso é Pedro. Pedro, Jesus falou, você vai me negar. Não, Senhor, não vai negar. Negou. Depois Jesus volta e fala assim, apacenta as minhas ovelhas. E isso foi tão maravilhoso que nós encontramos somente lá na carta de Pedro, falando que o Deus de toda graça que nos chamou a essa glória eterna nos perfeiçoe.
Ou seja, ele entendeu a graça aplicada na sua vida. Então, assim como Deus exerceu a graça na tua vida, exerça sobre a vida de outras pessoas. Bom, então não seja o Pedro coração duro, seja o Pedro... O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.